Uma borboleta que bate asa no Japão promove um tsunami no outro hemisfério do planeta. O fato do teu pai ter acordado naquele dia, num determinado horário, ido àquele determinado local, fez com que ele conhecesse a tua mãe e assim você nascesse. Se por algum motivo teu pai não tivesse ido naquele local, naquele exato horário, você não estaria aqui nesse momento assistindo esse vídeo. Da mesma forma, uma folha que cai influencia no trajeto de uma formiga que em algum momento vai morder uma pessoa e isso vai desencadear outros acontecimentos infinitos, mostrando que todas as vidas estão conectadas entre si nessa grande trama cósmica que a gente pode chamar o plano de Deus. Porque tudo isso deságua num propósito final. E se você for ver a origem disso daí, você vai voltando até lá no momento haja luz e houve luz. Porque o futuro influencia o passado também. É preciso que exista um passado que justifique um determinado futuro. Por exemplo, eu frito um ovo. Esse ovo frito está justificado por um passado no qual eu senti fome. Porque não haveria razão de ser aquele ovo frito se não houvesse um passado onde justificasse essa realidade futura, vamos colocar assim. Do mesmo modo, acontecimentos trágicos. Um cara que está agora sendo atropelado, isso vai desencadear em outro acontecimento, em outro acontecimento, em outro acontecimento, que no fim das contas vai culminar em algo maior do que isso tudo, do que todas as vidas, que é o propósito do plano de Deus. Existe um plano, existe uma inteligência por trás desse plano, conduzindo-o de maneira que teceu um roteiro onde todas as vidas se conectam, onde todos os destinos se encontram, onde todas as formas de vida, desde o reino bacteriológico até os anjos, todas as formas de vida têm um propósito importantíssimo pelo mero fato de existir. Então, a própria existência, a própria vida de cada e toda forma de vida, em todos os tempos, é importantíssima em si mesma. Então, nessa visão, o sentido da vida é ela em si mesma. Porque cada vida cumpre um propósito nesse grande tabuleiro de xadrez que é o plano de Deus. Sim, Deus tem um plano. Porque é óbvio que por trás de todos esses acontecimentos genialmente intrincados e conectados entre si, denota a existência de uma inteligência, algo que configurou, programou, escreveu todo esse roteiro. E é óbvio que todo plano tem uma motivação e um resultado final. Ao meu ver, parece que o plano de Deus é que todos esses acontecimentos resultem no que convencionou a ser chamado de paraíso. Então, tudo que acontece realmente, tudo acontece como tem que acontecer, por mais drástico ou por mais belo que sejam os acontecimentos. Então, isso faz a gente refletir
que a ideia de um Deus nos parâmetros humanos de infinita bondade e justiça é irreal, é uma ilusão. Porque dentro desse plano de Deus existem crianças sendo estupradas e todas as merdas que a gente sabe que acontece nesse mundo. Eu acabei de tomar café, não sei se vai ter alguma sujeira aí. Se tiver, faz parte do plano de Deus também. Então a gente vê que esse Deus, essa inteligência por trás disso tudo, tem como princípio a regra de que os fins justificam os meios. Então isso, logicamente, não está dentro do nosso parâmetro de infinita bondade e justiça. Não é mesmo? A não ser que essa inteligência que nós, nesse vídeo, convencionamos chamar de Deus, a não ser que Deus seja algo completamente diferente daquilo que nos foi ensinado. Não é mesmo? Completamente diferente. Não precisa nem ir muito longe nisso. Basta averiguar o funcionamento da própria natureza, a cadeia alimentar, coisa mais hedionda. Filhote de zebra sendo devorado, um animal comendo outro. Que doideira, velho. Será que não tinha como criar algo diferente disso, onde todo mundo pudesse, sei lá, viver, evoluir na paz e no amor? Sim, é óbvio que teria como. Porque seria uma questão de tecnologia. Os animais agem assim, a natureza age assim, o ser humano age assim, por mais que ele se coloque numa posição de autoexílio para com a natureza e todo o ecossistema, é, age-se assim nesse mundo por conta de que tudo foi configurado para agir assim. E toda configuração denota a existência de uma inteligência por trás dessa configuração, aquele que configura, o programador, Deus. Só que, observando todos esses pontos, a gente vê que Deus é algo totalmente distante daquilo que a gente foi estimulado, induzido a acreditar que ele é. A não ser que realmente exista um Deus infinitamente justo, bondoso, misericordioso, conforme os parâmetros humanos desses adjetivos, e que esse mundo não tenha sido criado por ele, isto é, não tenha sido configurado por essa inteligência que seria infinitamente bondosa, justa e misericordiosa. Isso é óbvio. Então esse mundo foi criado por aquilo que a gente chama de diabo. A gente pode colocar assim numa linguagem judaico-cristã. O gnosticismo fala muito sobre isso. Mas pelo fato de eu achar extremamente complexo os ensinamentos gnósticos e uma coisa que muitas vezes para mim torra a minha mente e às vezes eu até acho chato, porque é muita intelectualidade em algo que não precisa ser posto dessa maneira.
que ao meu ver é muito simples. Esse mundo foi criado por uma força que está longe de ser luz, bondade, justiça e misericórdia. Ao menos não conforme os parâmetros humanos. E se realmente existir, eu acredito que exista um Deus dentro do conceito humano de bondade, justiça, misericórdia. Esse Deus não criou esse mundo. Esse Deus talvez nem tenha uma relação direta com esse mundo. Porque Deus tem um plano. Mas esse Deus que tem um plano não é esse Deus de infinita bondade e misericórdia. É o outro Deus. É aquela inteligência que eu mencionei, cujos fins justificam os meios. Olha só a trama que nós todos estamos envolvidos. E aí tem um fato interessante que é a crucificação de Cristo. Que ao meu ver, a cruz funcionou como um portal que possibilita os que estão dentro do tempo acessarem o paraíso, que é, em essência, o estado consciencial, porque toda realidade manifesta, isso é, tudo que é plasmado no holograma, é uma frequência, primeiramente, essencialmente interna. Tudo acontece, todo mundo sabe, de dentro para fora. Então, o reino do céu já chegou e está dentro de vós. Primeiro, ele acontece no íntimo de cada um. A frequência do reino dos céus, ela plasma. Então, a cruz, ela serviu como um portal. E também como um agente regulador de todos os tempos. Porque, cara, cada fio de cabelo que tá na tua cabeça é contado, né? Tá escrito. Então, cada folha que cai, cada ínfimo detalhe que aconteça, tudo isso transborda em múltiplos acontecimentos que, quando você vê, afeta a existência de tudo e todos em todos os tempos. Tudo que acontece nessa realidade é produzido em cascatas. São acontecimentos como uma fileira de um dominó, tá ligado? Um suspiro que você dá ali derruba uma peça de um dominó, o efeito cascata, uma peça vai derrubando a outra, e quando você vê foi uma fileira inteira, foi um monte de coisa aconteceu a partir de um único movimento. É o que ocorre nessa realidade. Por isso Deus tem um plano, porque você vê que ele encaixou cada acontecimento conectado um no outro, em todos os tempos, para que isso culmine em algo, num propósito final, porque todo plano tem um propósito. E uma rede intrincada nessa magnitude de acontecimentos, com certeza tem um propósito final, que talvez seja tudo isso culminar num ponto em que tudo e todos entendem que é melhor comungarem de uma realidade pautada, erigida numa frequência de reino dos céus, que é o paraíso manifesto. Tipo, ah, beleza. Então vocês experienciam aí o bem e o mal, experiencia essa realidade aí, chamada planeta Terra, beleza. Aí gera uma rede de acontecimentos, pá. Aí no fim das contas, ó tudo que aconteceu aí, galera, tá? Bora pro reino dos céus, então. Mas aí seria tipo um genjutsu, né? É um paraíso de acordo com a ideia que esse Deus tem do que seria um paraíso. Que provavelmente é muito melhor do que o que a gente tem hoje aí chamado planeta Terra.
Eu vou ter que encerrar esse vídeo por aí porque só dá para ir até 15 minutos.